Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria, antes de mais nada, agradecer a Juliana Travassos, da editora Garupa, e ao Manuel Ricardo de Lima pelo convite para estar aqui essa tarde com vocês, numa conversa sobre o livro Método da Exaustão, publicado esse ano, 2020. Bom, só uma breve apresentação. O Manuel, ele é professor da Escola de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Memória Social da Unirio. Ele publicou com Davi Pessoa, Pasolini, Retratações, com Julia Studart, Aviões de Alumínio, com Hélida Tesler, Falas Inacabadas, e também publicou Geografia Aérea, Jogo de Varetas, As Mãos, entre outros livros. Bom, estamos aqui hoje reunidas e reunidos para uma conversa em torno desse livro mais recente do Manuel. Estamos eu, Anita Costa Maluf, poeta e professora da pós-graduação em Estudos de Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo. Davi Pessoa, professor de Literatura Italiana da UERJ, escritor e tradutor. Edson Souza, psicanalista, professor do Departamento de Psicanálise e Psicopatologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Verônica Stiger, escritora, crítica de arte, curadora e professora da FAAP em São Paulo. Eu gostaria de começar, primeiro, com um muito breve comentário, e depois com uma também muito breve pergunta para o Manuel, e depois eu passo a palavra ao Manuel e para todos e todas vocês. Queria começar pelo começo, né? Queria começar porque logo depois do índice do método de exaustão, a gente tem uma epígrafe da escritora portuguesa Maria Gabriela Lansol, na qual a gente lê: o livro começa a fazer-se, mas eu desejo escrever, não fazer livros, o que é muito diferente daquilo que experimentara antes. Nas páginas que se seguem à epígrafe, nós somos apresentados um pouco a esse desejo de escrita, né? A esse desejo que parece querer desmontar de uma maneira autofágica uma ideia de livro, de um livro encerrado em si, com um começo, um meio, um fim, nesse absoluto da narrativa. E aí vem, não à toa, entoado quase como um refrão em vários dos poemas, né, as últimas palavras do Maurice Blanchot no La Folie du Jour: uma narrativa? Não, nada de narrativas, nunca mais. Há um outro livro do Blanchot, O Livro por Vir, em que ele comenta o último projeto do Mallarmé, o projeto que atormentou o Mallarmé por muitos anos da sua vida e que nunca foi concluído. Esse projeto é o Le Livre, né? A ambição de Mallarmé era de fazer um livro que pudesse ser lido a partir de qualquer ponto e que se dirigisse para qualquer lugar, inclusive para fora dele, mas que não saísse dele mesmo, ao mesmo tempo, né? Seria esse projeto de Mallarmé um pouco uma soma de todos os livros, uma arquitetura cósmica textual. Ao mesmo tempo, o Mallarmé queria que fosse um livro em si, que não demandasse autor, não demandasse uma autoria, que pudesse disparar todas as relações com todas as coisas. E aí o Blanchot afirma esse projeto de Mallarmé como uma espécie de constante movimento. Blanchot escreve que Mallarmé retira-se, prolonga-se, foge, acelera, retarda e nos obriga a suportar uma inquietude própria do movimento. E eu vou pegar de empréstimo alguns desses comentários que o Blanchot lança para o Mallarmé para falar do método da exaustão. E eu queria dizer também que esse livro me chegou um pouco depois, porque eu estou longe, e então eu ainda estou um pouco nessa primeira leitura, né? Nessa primeira porrada, assim, sabe? Eu estou ainda um pouco... Não consegui fazer várias leituras, acho que esse livro demandaria uma série de releituras, mas acho até interessante também estar nesse frescor de um primeiro contato, né? Esse livro também nos obriga a suportar uma espécie de inquietude também. São fragmentos de poemas, imagens, convivendo com poemas mais longos, com sessões de cinema, com prosa. Alguns versos se ensaiam, tem um pouco de gesto de anotação de caderno, né? Algo como também o Blanchot, nesse livro, fala sobre o Joubert, que é esse escritor que nunca quis escrever um livro e acabou escrevendo ao não escrever, né? Nesse gesto de anotar, anotar, anotar. A autoria, ela também parece querer se apagar no método da exaustão. A gente tem escapado de nós mesmos o nome próprio, a primeira pessoa do pronome pessoal do caso reto, do caso oblíquo, do pronome possessivo. Tanto que nós lemos na última parte, ato, respiração, né? Cair em esquecimento a cada manhã, sem reservas, sem nome. E aí, mais para frente, contra o discurso, o vazio,
dizer sem nome, sem meu, sem me, sem eu. O método da exaustão apresenta diante de nós inquietamente o seu objeto. E aí escreve João Barrento, no seu lindo prefácio, que o método da exaustão expõe o corpo de delito desse tempo que nos coube viver. Esse objeto, esse corpo de delito, são um pouco como lutas. A luta do carcará, do seu gesto, meio sem fins, contração cheia de finalidades desse mundo que criamos. A luta da força contra a forma, a luta de classes, a luta do capital contra a natureza, capital esse que, inclusive, coloca um homem no andaime para lavar paredes, paredes essas que já foram lavadas pela chuva, já foram encharcadas. Mas esse andaime ainda é um balanço, né? Tem esse jogo. Essa luta também é um jogo. E aí, nesse empenho pelo desmonte do livro, outros tantos livros são convocados infinitamente. Há uma biblioteca de Babel, numerosa, variada, subterrânea e aparente, de Pinóquio aos tratados de Galileu, de Leonardo, de Euclides, tanto matemático quanto militar, Torquato Neto, Leminski, Joaquim Cardoso, Borges, Benjamin, Furiese, por aí vai, Karl Marx. O que, de certa forma, também é um apagamento da ideia de autoria em favor de uma ideia de leitura, né? Um apagamento do autor em favor desse leitor. E aí, para mim, né, pela minha leitura, assim, o ápice desse apagamento do autor em favor desse leitor é a interrupção do seu texto, Manuel, para dar entrada, para dar espaço para Sandra Bullock Passeia pelo Espaço, que é do Carlos Augusto Lima, seguido de uma releitura, uma reescritura sua desse mesmo ensaio, né? Uma espécie ali de poesia, de prosa, né? Também ali no limiar dos gêneros. E também da apresentação de um poema escrito a 4 mãos, com a Julia Studart. Nessa escrita com, também temos convocados hoje, aqui, mas também no livro, os nomes de amigos que continuam respirando, né? Acho que eu só quis fazer um comentário de leitora muito breve, assim, muito passado ao largo, depois a gente vai conversando com mais calma. Mas eu queria só lançar uma primeira pergunta, que é uma pergunta um pouco do como, mas acho que não dá para escapar. Eu queria saber como esse livro começou a se fazer. Primeiro, muito obrigado, Bruna. Antes de agradecer a todo mundo, eu queria dizer que eu fico muito emocionado, porque fiquei muito arrepiado lhe ouvindo. Eu não tinha ouvido ainda assim sobre o livro. É a primeira vez que eu escuto, né, vendo alguém me dizer sobre o livro. Eu tenho muitos áudios guardados aqui do Eduardo Frota sobre o livro, muitos, e eles são gigantescos, que a cada linha, a cada imagem, ele me disparava coisas assim gigantes, mas eu ainda não tinha ouvido, né, e vendo alguém dizer. E aí vale também eu dizer da importância e por que eu quis tanto a Bruna aqui. Acho que quem não conhecia a Bruna fica um pouco claro por que eu queria a Bruna aqui, né? Porque é uma leitora muito precisa, muito abrangente, assim, tem uma generosidade e um espaçamento de leitura. A Bruna é jornalista, foi minha orientanda de mestrado, né? Fez um trabalho belíssimo sobre a ideia do Glauber Rocha como leitor. E num gesto de bravura e coragem, voltou para a graduação em letras e é orientanda de iniciação científica da Júlia Studart, né, minha companheira. E agora está no Porto passando uma temporada. Então, assim, Bruna já é muito da nossa casa e aqui eu e Júlia temos uma admiração muito absurda por ela. Então, eu quis muito a presença da Bruna por isso. Então, tenho que agradecer antes de dizer qualquer coisa, Bruna, muito a Juliana Travassos, né? Por conta da abertura e da disposição em fazer o livro. Eu queria muito fazer meu livro de outro modo, em outro lugar. Eu estava muito afim disso e acho que não podia ter vindo de um jeito melhor o acolhimento da Juliana em relação, e da Garupa, né? E eu não posso nunca me esquecer da canção do Tavinho Moura, né, Edson? O Tesouro da Juventude, em que ele fala a pedalar, camisa aberta no peito, é alguém que passeia de bicicleta, né, pela rua, levando consigo na bicicleta o tesouro da juventude, né, e na garupa, né. Então, quer dizer, eu nunca me esqueço dessa imagem quando a garupa apareceu, né. A Juliana era nossa aluna na Unirio e apareceu num laboratório, né, de editoração lá,
com esses amigos que começaram a editora com ela, e num curso da Júlia e da Ana Carolina. Bom, e depois agradecer imensamente, né, a esses dois amigos que eu carrego há muitos anos, o Davi Pessoa e o Edson Souza, meus amigos, meus irmãos, assim, que são leitores também. Eu não tenho nem palavras para dizer da dimensão da leitura e do quanto aprendo com cada um, né? Já vão aí mais de décadas, né, que a gente é próximo, se conhece, se cuida de algum modo. E depois essas duas maravilhas, né, que são Anita e Verônica, que eu admiro imensamente, né? Primeiro como minhas amigas também, né? A quem o Theo já chama de tia Nitim e tia Vevé, então isso já diz muito, né? E depois eu brinco muito que a minha segunda poeta favorita é a Anita, a primeira é a Júlia, e Verônica, que é essa escritora, né, incrível, né, de uma largadura incrível, uma amiga muito especial. Quando eu me lembro, todas as vezes que estou um pouco triste, eu me lembro da Verônica. Só a lembrança da Verônica me faz rir, né? Assim, ela contando alguma coisa que acontece com ela, assim, né? E que vão parar de algum modo nos livros dela. Então, acho que esse contraponto, né, também, né, entre a Anita e a Verônica, ele é muito enriquecedor, né? Assim, a Anita que tem uma tensão de seriedade com a literatura, e a Verônica que a tensão de seriedade é toda um grande riso, né? Então, Bruno, assim, esse livro começa, de fato, numa exposição que eu fiz a partir do Jogo de Varezas e do As Mãos, que são esses livros anteriores. Eu montei esse trabalho aqui no Oi Futuro, só com o Jogo de Varetas, no Oi Futuro de Ipanema, em que eu abria perfurados com uma broca 16 milímetros, 14 livros do Jogo de Varetas. Isso foi em 2016. Atravessava a sala principal, né, de entrada do espaço do Oi Futuro de Ipanema, com esses 14 livros abertos em começos de narrativa, nos começos das narrativas. Esse livro, não por acaso, tem o prefácio da Verônica. Não por acaso, o livro anterior, o Geografia Aérea, tem o pós-fácio da Anita. Então, quer dizer, para tu ver como essas pessoas, de fato, né, são as pessoas com quem eu converso. E aí eu levei essa exposição em 2018 para Fortaleza, porque eu já tinha fechado esse projeto lá com uma galeria, a Sem Título, e juntei com o As Mãos, porque eles são livros juntos, né? Eles existem juntos, mesmo que um tenha aparecido muito distante do outro. E lá eu jogava As Mãos dentro de um aquário de 1,5 m por 80 de altura. Um exemplar numa água muito salgada, e até esse livro flutuar e se desmontar inteiro, né? Ele se desmontava e depois ele parecia assim umas algas, umas coisas, ele ficava verde. E na primeira sala, de novo, essa tensão do ar. E aí a galeria lá em Fortaleza resolveu fazer um pequeno catálogo. Eles faziam uns catálogos à mão, e nós fizemos esse catálogo que se chama Livros de Guerra. E esse catálogo tem texto de um monte de gente e nenhum texto meu. Tem texto do Davi, tem texto da Anita, tem texto do Edson, tem texto da Verônica, tem texto da Hélida, tem texto do Carlos Augusto, tem texto da Júlia, tem texto do Ricardo Aleixo, da Bianca Dias, tem texto do Eduardo Sterzi, tem textos, né? E aí eu fiz agora 10 exemplares, né, à mão. Uma amiga que faz cadernos, eu pedi para ela fazer 10 exemplares, porque eu queria incluir o texto que eu fiz para ler na abertura da exposição lá. Mas o último parágrafo, Bruna, desse texto, começa com 3 perguntas. E o que podemos redizer agora? Que falhamos sempre ao falar do que amamos? Essa frase é do Roland Barthes. Qual a guerra de agora? Qual o sentido em se falar de espera se tempo e mundo são medidos por uma busca incessante de formas de resistência que parece muito mais negar a vida como uma força de existência que sempre vem numa trama imparável? Tal e qual a acrobacia de um figurante, apenas escrever para desentulhar. Esse gesto sem importância que vem como uma anotação de leitura, uma força de existência, e não mais para fazer livros, mas talvez apenas para pensar e conversar mais. Assim, diante desses livros, que era o que estava ali naquele momento na exposição, suspensão e naufrágio
é hora de parar. Está encerrado o incidente. Essa frase é do Mayakovsky. Ali eu tinha decidido não escrever mais, né? Isso era julho de 2018. Ali tinha acabado a história com literatura e tal. Eu ia, né, cuidar de outras coisas. E isso era uma decisão que estava tomada até 1 ano e meio depois, quando um amigo precisou ir para a Índia cuidar de um amigo doente. Esse amigo em estado terminal, na Índia, foi fazer um tratamento no hospital de Ayurveda, e ele me disse, a filha estuda na escola do Theo, e ele me disse, ele é músico, Domenico Lancelotti, e ele me disse, vamos conversar de lá e você aqui. Eu disse, tá, então vamos, me manda uns e-mails. E eu disse, tá, mando. Você me manda também? Ele, sim, mando. Aí ele anotou meu e-mail ali. A gente se conhecia muito pouco. Eu gosto muito do trabalho dele, segundo ele, gostava do meu. E aí eu não imaginei que ele fosse, na circunstância em que ele tinha ido, me mandar um e-mail de lá. Imediatamente depois da partida, me chega o e-mail dele de lá, contando da chegada, do hospital, da rua, etc. E assim virou uma troca de e-mails, né? Quando ele voltou da Índia, ele disse, esse amigo precisava ainda ir para um outro lugar, fazer um outro tratamento, e eles estavam arrecadando dinheiro para esse amigo poder ir, e ele disse, eu vou montar uma exposição com papéis que eu catei na rua e no lixo, lá na Índia, e eu vou fazer umas colagens para vender. E eu queria expor, porque eu tinha dito para ele que eu tinha escrito uma coisa. Ele disse, eu queria expor esse negócio que você escreveu, você me mostra? Aí eu mandei para ele, e ele ficou louco. Aí ele fez os fragmentos do poema em papéis grandes, assim, e ficou exposto junto com as colagens. Né? E ele vendeu as colagens, ajudou o amigo, né? Que era a tarefa dele. E eu achei que, a partir dali, por conta dessa história do Domênico ter gostado muito desse negócio, o poema é o que chama o Dom, né? Que está aí, que é o Domênico. Né? E eu disse, bom, agora eu acho que eu tenho aqui alguma coisa. E aquilo ficou na minha cabeça um tempo, até que Carlos Augusto me manda o Sandra Bullock, né? Que era uma coisa dele. E eu respondo ao Carlos Augusto, como eu sempre respondo ao Carlos Augusto, por uma outra coisa. E aí, a partir dali, eu disse assim, cara, eu acho que eu tenho um projeto aqui que começa a ser feito a partir de coisas que me interessam muito e que eu não estava dando muita bola para elas, que tinha a ver principalmente com o pensamento do matemático italiano que fugiu do Mussolini e veio parar em Rosário, na Argentina, o Beppo Levi, e que tinha escrito um livro sobre Euclides, e eu estava com esses negócios na cabeça, e todo o poema, já com as coisas da Índia, do Ayurveda, do Domênico, já tinha isso, né? E aí eu fiquei com aquilo, né? Geometria de Riemann, cone de luz de Minkowski, o pseudoespaço de Finsler, essas coisas que eu estava mais interessado do que quaisquer outras, né? E aí, então, esse é o começo, Bruna, assim. Quer dizer, é um começo, né? Que assim, era um desejo de escrever que eu não sabia que eu tinha mais, ou que eu teria de novo. E daí a epígrafe da Lençol, né? Que é esse que o livro começa a fazer-se, né? E aí eu começo a escrever esse livro, não para fazer esse livro, né? Que era algo muito diferente do que eu já experimentara antes, mas mais uma vez para fazer de algum modo com que esse livro desapareça. Então o livro ele tem a ver com uma espécie de rearmar o termo a partir de sua desinência, sair do luto e voltar à luta. Então, basicamente foi isso, assim. O Manuel chamou a atenção para uma coisa que me chamou a atenção, na verdade, uma coisa que eu não tinha pensado antes quando eu fiz minhas anotações, que você comenta agora, falando do livro, que, na verdade, talvez não tivesse o que achou que ia acabar, né? Ou seja, não ia fazer mais livro, não tinha mais, talvez, o que dizer. Né? E, de repente, achou esse... olha, a partir do Domênico, né? Que fui ver ali, não sabia da história, curiosamente, é a seção que fica exatamente no meio do livro, né? Não sei se é proposital, mas ela fica exatamente no meio do livro. Né? Então, e aí isso também mostra como o livro, como a partir disso a gente percebe como o livro ele se organiza, ele irradia, né? Ele se organiza do centro para as bordas,
né? Então, esse é o primeiro comentário, como a gente percebe como ele se irradia, né? Então, isso já é uma primeira coisa que chama atenção a partir da sua fala relacionada com a leitura. E a outra é sobre esse não ter o que dizer, o que achar, que talvez não tivesse o que dizer, e, de repente, a partir dessa conversa com o Domênico, pensar, não, peraí, eu tenho alguma coisa aqui, né? Então, ou seja, eu tenho o que falar, né? E o que me chamou a atenção é que eu me lembro que eu anotava isso no prefácio para o Jogo de Varetas, né, que chamava a atenção que havia um trecho de um texto em que você escrevia: eu não sei muita coisa, né? Disse olhando preto e redondo para mim, mas posso contar uma história. Continuou disfarçando a voz, né? Então, ou seja, eu me lembro que eu seguia por ali porque a questão me parecia que naquele livro era eu não sei muito bem muita coisa, eu não sei nem meu nome, né? Mas eu posso contar uma história. Então, o que a gente tinha aqui naquele momento, né? A tentativa de se construir, de se encontrar a partir desse contar uma história. E aqui é o contrário, né? Como a Bruna chamou a atenção, que era uma das coisas que eu tinha anotado, mas não tinha percebido todo esse caminho antes, há como essa espécie de refrão, né, da narrativa, essa espécie de refrão que retoma lá o Blanchot, uma narrativa não, nada de narrativas, nunca mais, né? Então, ou seja, como se talvez não fosse possível contar essa história, né? Então, ou seja, não há essa troca, né? Eu não sei muita coisa, mas eu posso contar uma história. Mas a história é contada. E como é que ela é contada? Por meio dessas vozes alheias, coisa que a Bruna também já chamou a atenção, né? É o se fazer, é uma construção de um corpo, esse corpo do livro, né? Uma tentativa de montar esse corpo do livro, mas um corpo, é quase como um elefante, né, do Drummond, estou pensando, ele vai se montando pelos pedaços, né, vai se montando pelas vozes alheias, né, e assim ele vai se construindo, e ele vai se construindo por acúmulo também, né. O que me chamou a atenção é que a cada sessão faz referência à sessão anterior, né, então, ou seja, a gente chega lá na terceira sessão e a gente vê referência à primeira, vê referência à segunda, e assim ele vai se desenrolando. Talvez não haja mais uma vontade de narrativa aqui. É justamente vamos tentar ver o que é possível dentro desse panorama, né? Desse panorama meio desértico, né? Porque a primeira parte passa muito por essa ideia para a imagem do Carcará e da imagem do deserto, né? Então, ou seja, a gente tem ali o subtexto da carniça. E um segundo comentário que eu queria fazer, já que eu estou aqui, dá-lhe a falar, é o título, né, que você também chamou a atenção, que ele é o método da exaustão. Ele é uma expressão matemática. Mas, ao mesmo tempo, e eu acho que no livro ele adquire um segundo significado, como se cada palavra, ainda mais lançada em 2020, né, como se cada palavra dessa expressão matemática adquirisse um segundo sentido. Então, a gente tem esse método da exaustão, de uma exaustão do nosso tempo. E, claro, eu não estou fazendo essa leitura só em função do que a gente está vivendo hoje, em 2020, como eu disse, é curioso que esse livro seja publicado agora, mas é algo que se retoma. A gente pega lá no primeiro poema, né, que diz: é a rota do Carcará que desfaz o cheiro da fuligem. Nenhuma rua, nenhum empenho, nenhuma palavra, nenhum diz que diz. Desse enfado repetido, nada. Desse cansaço, desses embaços de gente. Nenhum. Apenas a força de pernas pequenas, de bicho. E aqui o ponto. Exaustos. É o método. Exaustos. O método da exaustão. Então, já no início do livro, a gente percebe como essa expressão se desmonta. E aqui nós temos um método dessa exaustão que é também cansaço, né? Não é simplesmente uma exaustão que sai da matemática, né? O método da exaustão da matemática, mas o método também da exaustão, o método do cansaço, o método dessa vida, né? Então, ou seja, é como se tivesse também uma tentativa de dar conta dessa vida. E uma das questões que eu faria era justamente essa, porque eu fiquei curiosa, né? Quando que esse livro foi escrito? Né? Algo que você já respondeu de uma certa forma, né? Porque ele é lançado em 2020, o ano da exaustão. Né? Mas a minha dúvida era quando é que ele vinha sendo gestado? E porque, na verdade, era só por curiosidade, né? Porque um livro ele capta, né? É como se ele captasse o seu tempo. Né? E de repente, no momento em que ele é lançado, ele chegou no seu tempo. Né? Eu vou te responder muito rápido, porque eu quero muito mais ouvir vocês, mas logo quando você vira a página, depois do fragmento que você leu, o começo é: a armadilha é também uma arapuca.
essa exaustão ela vem do método euclidiano, é um conceito euclidiano, é o conceito que o Beppo Levi leva a cabo nesse pequeno livro para tentar recuperar, né, o pensamento do Euclides, o matemático. E aí foi daí que veio essa armadilha arapuca, a que a Bruna chamou a atenção, Euclides, o matemático, e Euclides, o militar. Eu acho que a Bruna foi muito feliz, porque a minha ideia era o Euclides militar, o Euclides da Cunha, o militar, quer dizer, o pensamento de um militar, né? Isso estava muito de retórica militar. A coisa do Carlos Augusto, o Carlos Augusto é uma presença nos meus livros, né? E uma presença nominada, quer dizer, o Embrulho, que é o meu primeiro livro, tem também um poema dele. Tem um poema dele lá na abertura de um longo poema que é Os Peixes. E esse poema, quando eu fiz o Geografia Aérea, que eu reescrevi todos os livros, eu reescrevo o poema que é dele, né? E depois que eu reescrevi, eu disse para ele, eu fiz isso, reescrevi as coisas, e reescrevi também aquele seu poema. Ele, ótimo, deixa para eu ver só quando o livro sair, não me mostra. Então, assim, a gente tem esse jogo. E a última coisa é essa do Blanchot, que a Bruna chama atenção, e você também, que isso era uma coisa que rodopiava, né, e ficava rodopiando, assim, muito, mas na correspondência com o Domênico, né? Assim, que narrativas eram essas que se construíam entre esses e-mails? E quando eu juntei os e-mails, porque esse foi um procedimento quase dadá, né? Quer dizer, antiguíssimo, né? Mas como eu sou um antigão mesmo, não tenho mais problema com isso, né? De juntar tudo, embaralhar tudo e ver no que dava. E ali, né? E é lindo quando ele me dizia, cara, você está fazendo isso, então cuida, porque o meu português é muito ruim quando eu escrevo, né? E isso acabou entrando, né, também no trabalho, né? Assim, essa ideia do português ruim, né? Tá lá, né? E eu até gosto porque é uma imagem que está no Belchior também, que é outra assombração, que está sempre muito presente, né? Você deve lembrar que quando tem aquela série de definições das paralelas do Euclides, né? A última definição é do Belchior, né? Que está na canção, né? O que é cruel, o que é paixão, né? Que as paralelas é exatamente isso. O que é cruel e o que é paixão, né? Que é assim como se fosse essa dimensão das paralelas. Aproveitando então essas primeiras imagens, né, da tua fala, enfim, da Bruna e o comentário da Verônica, também o primeiro ponto que, né, para seguir nessa conversa, e que tem a ver com o que tu falavas aí, Manuel, do luto, a luta. Eu percebi também no teu livro algo que na verdade é dar condições ao luto, né? Porque o luto não é uma evidência, né? E o Freud mesmo dizia, né, que o luto é um trabalho, né? Ou seja, já é uma luta, né? Ou seja, então, eu acho que o desesperador aí é quando não se tem nem condição de fazer esse trabalho de luto, né? Então, algo que tem a ver com como tu narrasse, né, que eu também não sabia no detalhe como é que esse livro aconteceu, ou seja, de uma elaboração de um luto, né, de teu amigo, de alguma maneira teu também, mas que na medida em que tu escreve, tu dá condições para que a gente, né, lendo e não sabendo dessa história, também se confronte, né, e tenha condições, ou palavras, imagens para confrontar o nosso luto, também na condição que a gente está vivendo, né, nesse século XXI, pendurado no andaime, né, nesse Brasil, pendurado no andaime com uma corda só, né, e, enfim, sem cinto de segurança, sem nenhuma proteção. Mas me parece que esse ponto, acho que a Verônica, de alguma maneira, apontou, né, de como que tu vai recuperando as imagens, né, e as palavras, que é um texto que toca numa política de memória. Eu acho que isso, para mim, é importante e que tem a ver, e aí eu trago também já uma ideia, né, e, enfim, uma primeira sensação de que, quando tu fala de fim das narrativas, eu acho que o problema aí são as narrativas universais, né, genéricas, porque se trata, quando a gente pensa em política de memória, do singular, né? E aí há sim algo a ser dito, né? E
o um a um, né? Ou seja, tem essa ideia do singular e apontar o dedo para isso em vários momentos no teu livro. Tu faz questão, né, de fazer esse corte e de apontar o dedo, né, para uma situação. Ao mesmo tempo que eu li o teu livro, eu estou lendo A Peste do Camus, né? Enfim, é a leitura que se impõe também nesse momento. E como tem esse método, né, aí de que é ler através de outros, né, eu também vou trazer uma frase aqui do Camus, que é uma espécie de leitura disso que eu acabei de dizer e que eu percebi, né, nesse trabalho de política da memória, que é logo no início do texto, onde o Camus escreve o seguinte: flutuavam números na sua memória e dizia a si próprio que umas 3 dezenas de pestes que a história conheceu tinham feito perto de 100 milhões de mortos. Mas que são 100 milhões de mortos? Quando se faz a guerra, já é muito saber o que é um morto. E já que um homem morto só tem significado se o vemos morrer, 100 milhões de cadáveres, semeados através da história, esfumaçam-se na imaginação. Então, esse fragmento, para mim, é muito nesse espírito, né, de que algo que tu coloca a todo momento, né, a questão do cadáver, né, a questão que não é a questão da morte, mas é a questão do cadáver, do morto, né, e que, para mim, ou então aquela passagem, né, os mortos nunca estão seguros se o inimigo vencer, e o inimigo não para de vencer, né, página 154. Então é isso, é um primeiro comentário, já só pegando esse gancho aí né, justamente desse ponto disparador assim do teu livro, que é uma história de luto, né? Ou seja, uma reflexão sobre luto dessa situação, mas que todos nós certamente estamos enfrentando. Edson, escrevi muito rápido o livro. Os trabalhos que fiz sempre foram muito demorados. Esse livro eu fiz em 6 meses. Eu nunca fiz um livro em 6 meses. O prefácio do João Barrento é de fevereiro de 2019. O livro estava pronto. Eu estava com esse livro guardado. Esse livro foi recusado em 2 lugares, né? Ele tem um problema de dicção, que era uma dicção que não pode ser... que não faz parte de uma treta da dicção, né? O acordo da dicção. E eu disse, bom, então deixa ele aí, né, guardado. Esse luto, Edson, tinha a ver com isso também, né? Assim, se não é para fazer... E era um luto de vida também. A inversão absoluta, radical, a tentativa dessa inversão absoluta, de retirar-se sem o meu, sem o me, sem o eu, apostar numa atenção ao vocabulário em que as primeiras pessoas, os pronomes possessivos não estivessem presentes, e que tivesse ali, nesse vazio especulativo, essa luta da vida, que não é o fato de ser um luto privado, pessoal, particular, ele não é também o do outro. Parece que você precisa, no momento de seu luto, reparar só em seu luto. Quer dizer, como é que você pode, no momento em que você está prestes a morrer, reparar que alguém também está e a circunstância é talvez pior? Como é que se pode não perder essa atenção? Daí essa política da memória, Edson, que você fala. A segunda parte do livro, a série, que é exatamente a aposta completa no método do Euclides, o método da exaustão como uma disposição matemática, onde está o andaime. O poema Station Wagon é de logo que eu cheguei no Rio, em 2010, porque na rua em que eu morava, um homem morava dentro de uma caravana e ele urrava, era um senhor, ele urrava. E um dia eu sabia que um dos porteiros do prédio trabalhava ali há quase 30 anos, perguntei ao seu Antônio, e ele disse, isso aí é amor, dor de amor. Esse homem foi, porque bebia, foi abandonado pela mulher, tentou voltar para casa algumas vezes, e ela não deixou mais, e ele mora aí nessa caravana. Ele é engenheiro químico, alguma coisa assim. E ele entulhava a caravana de coisas, chegou a um ponto que ele não cabia mais dentro da caravana. Ele começou a fazer um terraço, uma lona para fora da caravana. E eu não conheço automóveis, então eu me aproximei do carro para saber que era uma caravana e fui pesquisar a caravana.
E aí descobri que alguns amigos, pais de amigos na minha infância, tinham esse automóvel, né, a Caravan, e que era um automóvel comum em famílias ricas, porque cabia muita gente. E aí óbvio que eu refiz a série, né, com o Cabeça de Cuia, que é essa fábula da cidade onde nasci, e esse poema escrito com a Júlia, né? O 101, 102, que são leitos de hospital, né? Onde dois amigos morrem. O luto, ele é também muito ele se acompanha do pronome pessoal, né? A primeira pessoa do caso reto, né? Eu luto, né? E eu acho que a luta, quando ela se retira o pronome pessoal, ela incorpora melhor uma dimensão de comunidade, né? Ela tem a ver com todos nós, né? Muito mais do que o eu luto ou o meu luto. A coisa do prefácio do João é porque o João gostava, não sei por que cargas d'água, um dia me chega um e-mail dele, é sobre geografia aérea, se dizendo impressionado com o livro, que foi reler. E aí eu disse, bom, estou com um livro novo aqui, se você não queria olhar e dizer umas coisas assim sobre o livro. Aí ele me responde dizendo, você quer um prefácio? Sim, quero um prefácio. E aí ele fez, né, cara? E é isso, eu acho incrível, porque é um apuro de leitura com zero conversa. Nós não conversamos nada sobre esse livro. Tudo é um descortinado muito de leitor, né, dele, assim. Como eu acho de vocês também. Daí que eu acho que ele não é um livro de 6 meses, né, Edson e Verônica, de fato. Ele é um livro de muito tempo, né, um livro de 2010. Eu fiquei com vontade de começar a comentar alguma coisa a partir dessa ideia que você colocou, Manuel. Que é justamente essa sensação que o livro também me passa, né, de que ele é, na verdade, ele é como se ele fosse um resultado de muito tempo, né, como se fosse como se ele juntasse muitas coisas suas mesmo, assim, né, como se ele não nasceu do dia para a noite, né, ele traz essa densidade também. A questão do método da exaustão, a questão que eu achei incrível desde o começo, essa inspiração pelas imagens matemáticas, né, como que isso vai percorrendo e como que isso ajuda, é como se ele fosse um livro que nos enriquece de imagens, assim, porque traz imagens novas, assim. Eu acho que esse alimento que você encontrou ali, né, na geometria matemática, e que é um lugar que a gente, né, pelo jeito a Verônica também não, eu também imagino que vocês não muito também, né, que a gente costuma frequentar, então isso é de uma abertura, assim, né, então, falando de um outro lado do livro, assim, que é muito louco, que é assim, ao mesmo tempo que ele fala de coisas muito duras e traz imagens que são duras e difíceis e que tem a ver com o nosso tempo e tudo mais, ele também tem uma espécie de alegria, né, para juntar um pouco com os nossos temas aí, os temas que a gente tem nos sondado, né, que eu acho que vem desse ar livre que circula, desse ar puro que vem em várias imagens, né? Então é bom de ler, essa é uma coisa gostosa de ler. E eu acho que isso pode ser uma impressão, pode parecer bobagem, mas eu não acho, assim, eu acho que, sabe, é gostoso de você tem vontade de continuar e continuar, e você não sai, eu pelo menos não saio angustiada, querendo desistir, ao contrário, né? Eu saio animada. Isso para mim é um termômetro, sabe, de algo que tem uma potência de movimento e de trazer movimento. Então, alegria nesse momento, nesse sentido de movimento, né, de potência. É um livro que parece que condensa muito de tudo que você vem fazendo, né? Então, nesse sentido, ele é super rico, daria para falar de vários aspectos, né? Então, ele nos descentra e nos multiplica, o que eu acho que é talvez a maior potência que tem aqui. Nesse sentido, eu preciso tentar trazer uma questão que eu acho que dentro de todo o seu percurso, e que aparece aqui, em primeiro lugar, vou falar de duas. A primeira como desde o início, acho que das primeiras coisas que eu li suas até
chegando mais agora, é com certeza uma escrita pensamento que está aí o tempo todo, né? E eu fiquei pensando assim, uma escrita teórica? Não, não é uma escrita teórica, é uma escrita pensamento mesmo, e eu acho que isso está nos seus primeiros escritos desde o começo, e aqui parece que ganhou uma densidade maior, tem mais camadas aqui, e que tem muitas questões. Eu acho que a gente que também trabalha com pensamento, literatura, tal, a gente fica instigado, porque tem muito fio para puxar de pensamentos, de coisas que a gente está trabalhando, e isso talvez também ajude nesse formigamento de imagens e de ideias que o livro traz, né? E a outra questão é uma que eu separei aqui, porque eu tenho um texto que eu escrevi com muito amor, assim, com muito afeto, né, sobre o trabalho do Manuel, e com muita ressonância também com o trabalho dele, inclusive com o meu do trabalho dele com o meu, né, com o que eu escrevo e com o que eu busco, né, que é um livro, que é um texto que até agora não saiu pela Ciranda de Poesia da UERJ, né? E ele está parado aqui, a gente até atualizou algumas coisas, parecia que ia sair agora ou não ia, ou sei lá o quê. E assim, ali eu trago algumas questões, e eu achei assim muito interessante que o prefácio do João Barrento, que é muito bacana, se chama Em Estável Desequilíbrio, né? E eu tinha escrevi esse texto sobre, que fala um pouco do percurso do trabalho do Manuel, e que é uma ética, o título que eu dei, falei, essa coisa de desequilíbrio, aí voltei lá no meu texto, não me lembrava, mas é uma ética do desequilíbrio, né? Então, é justamente essa... Falei, olha, poxa, o João Barrento nem leu meu texto, né? Mas tem alguma questão aí que né, e eu acho que ela permanece, e justamente porque tem toda uma coerência da incoerência aí nesse percurso, né? E que ele passa pelo desequilíbrio. E aí eu fui lá, Manuel, e encontrei a minha defesa dessa ética do desequilíbrio, achando que além de um movimento de desequilíbrio, nesse desequilíbrio há uma ética, no sentido de que há algo importante para os nossos dias, nesse movimento de desequilíbrio, dessa iminência da queda, né, dessa iminência do descarrilhamento, principalmente da significação, que eu acho. Eu acho que isso permanece muito forte. Isso é uma potência para mim, mas eu acho que isso faz da sua literatura uma literatura que algumas pessoas não se aproximam, ou elas... Não vai pegar todo mundo, entendeu? E não é para pegar todo mundo, sabe? Eu acho que ela é a dificuldade necessária e ética que tem no seu trabalho, né? Que é a que me interessa, enfim, né? Não vai estar sabe, nos best-sellers, não vai estar, sabe? Porque, por isso mesmo, por causa dessa ética que eu chamei de ética do desequilíbrio, mas poderia também pensar uma ética do não senso, né, do desmonte, enfim, mas a frase é sua, daí eu fui lá ver que tem numa entrevista sua, né, você fala, a sua frase diz assim, frase do Manuel: uma espécie de ética para o desequilíbrio do mundo pronto, do corpo e do texto, né, e aí, daí que eu vi que, quer dizer, isso também é uma questão que você mesmo toca literalmente, né? E que eu penso que tem a ver com uma ética desse desvio, do erro, né? Do poder hesitar, do poder desviar, do poder não dizer, não significar, dizer uma coisa depois dizer outra, quer dizer, e numa tentativa, né? Eu acho que isso aparece bastante também, anotei aqui, e que já estava, eu acho que aparece nos outros, né? E aparece numa fala também sua nessa entrevista, que é uma entrevista com o Aníbal Cristóbal, e que você diz, que você fala dessa ideia de cumprir alguma coisa de caráter destrutivo, né? E que eu vejo algo super nietzschiano aí, né? Que é essa ideia de destruir, da destruição para criar, da necessária destruição para se criar alguma coisa nova, né? Então, esses são temas muito caros que eu acho que você continua... Aliás, você está radicalizando isso, né? Sinto uma maturidade incrível nesse livro, e eu acho que isso que vem se formando tem a ver com
isso que você fala muito da guerra e tal, tem a ver com essa guerra que tem a ver com essa destruição da certeza, com essa destruição do senso comum, com essa... E o que eu quero dizer com isso é que não é, por isso que não é fácil o que você escreve, né? Que bom, falando de um modo que para mim é caro, assim, que eu sinto que é aí que tá, quer dizer, não é a dificuldade do ficar decifrando, ou sei lá o quê, não, é a dificuldade de se expor a uma experiência do instável, do desequilíbrio. E acho que as pessoas estão muito sempre, enfim, a gente tem uma cultura aí muito das certezas, das assertividades, né? E aqui não, aqui é o lugar do desvio, da hesitação, do erro, da dúvida e do não senso. E aí eu só vou fechar com uma coisa que eu adorei você contando essa história, porque ela prova essa tese minha, né? Porque eu acho lindo esse poema, né? Da Caravan. E olha só, quando vocês leram o poema, vocês formaram essa história na cabeça? Dá para imaginar que é essa história que está por trás? Essa história que o Manuel contou agora? Não dá para imaginar que é essa história. Entende? E nem por isso, e assim, e mesmo sem a gente não tem a história inteira. Então, eu gostei de ouvir você contando a história, porque depois a gente vê no que você transformou essa história aqui, né? Ela é uma história totalmente fragmentada, totalmente que traz outras imagens, que multiplica essas imagens, não tem só a história única que você contou desse senhor que estava morando nessa caravan. É como se você contasse um pedaço dela e ela vem incompleta e a gente consegue imaginar outras coisas aqui. E fica uma coisa que eu acho que perdura em todos os fragmentos. Eu sinto muito que é meio uma sensação de suspense, sabe? Tem uma coisa em suspense sempre. Tem sempre um não dito mesmo, um suspense. Eu não vou adivinhar que história está por trás, eu não vou ter todas as referências que você coloca, algumas eu sei, outras eu não vou saber. Né? Então tem sempre um não dito. Enfim, é isso que me encanta mais, assim, né? Tem todos esses aspectos, mas essa sugestividade, essa abertura que fica nesses buracos, né? É onde para mim tá tem uma magia aqui, né? De transformar essas histórias às vezes muito tristes, às vezes até banais, às vezes, enfim, anedóticas, sei lá eu, em um material poético forte, né? Um material poético forte porque não é literal, não sei, enfim, algo nessa direção, né? Eu vou como eu estou tentando fazer, Anitta, eu vou voltar um pouquinho de novo lá, a Bruna, a Verônica, o Edson, né, para chegar assim. A Verônica falou do dom, né? Como é que o dom foi parar bem no meio, né? Porque são 11 textos, né? E na montagem, de fato, só eram 10. E eu forcei a mão para um 11º para ter o dom no meio, né? Mas quando eu digo forcei, assim, eu estava experimentando uma coisa que achava que não estava girando direito, mas acabou girando e deu certo, assim, né? Deu certo. Bom, achei que fazia sentido, para que o dom, viu, Verônica, fosse de fato o meio do caminho da vida, né? E assim, e o ponto de partida, né? Assim, de fato, dali exalasse, né? Assim, um odor, um cheiro, um percurso, uma coisa, porque essa experiência de juntar coisas que eu não tenho a menor afinidade, como o percurso hindu, né? Quer dizer, assim, Ayurveda, nada, né? O Jeremy Narby, quer dizer, eu não tenho... Isso não é da minha formação, né? Eu li Carlos Castanheda por outras coisas, quando eu tinha 18 anos, mas não era essa questão. Essa é uma questão que tem a ver com isso que talvez o Edson tenha chamado lindamente de uma política da memória, essa coisa dessas vozes, né, que vinham, que é um roubo, né, o direito de roubo, né, que é muita coisa de muita gente, e eu não saberia, de algum modo, e isso eu gosto disso, se eu fosse leitor, não saber mais de onde vem. E nem tudo que está em itálico pertence a outras pessoas, né?
A outra questão, essa que a Anitta chamou a atenção desse poema, né? É Caravan que fala, Anitta, para tu ver. Eu chamo Caravana, eu chamo no oxítona. Então não é Station Wagon, é Station Vegan? Wagon. Vagon? Não sei, também não sei. Também não sei. É o Ô, nome. Manuel, já que eu já te interrompi, então deixa eu só falar exatamente isso que você falou. É disso que eu estava falando, esses enigmas que você vai criando, vai povoando de enigmas. E de repente eu acho engraçado você falar isso. Não me pergunta de onde vem, porque talvez eu não vá lembrar. Mas, quer dizer, é porque aqui, esse poema do Joaquim Cardoso, ele é muito caro para mim. Esse que ele diz que gostaria, que virou epígrafe, né? Depois, lá do poema chamado Singapura, né? Que está na página 69. O número da página foi só uma coincidência, mas eu adorei que o Singapura comece na página 69, né? Que é um cinema. E que é esse poema que o Joaquim Cardoso começa dizendo que se lembra dos homens que seriam amigos dele, o narrador do poema diz, né? Se ele tivesse nascido em Singapura. É muito condicional, né? Então, essa história de Singapura, quer dizer, aparece no poema, né, da Caravan, né? E aparece de novo no outro lugar e volta como nome de uma série, né, de um poema, né, o Singapura, né? Eu vou só ler uma coisinha, então, antes do Davi dizer umas palavras. Eu vou ler um fragmento só, porque eu acho que tem a ver com o João Barrento, tá? Que é o Hiato Respiração, que eu roubo de um livro do João Barrento, né? Ele tem um livro, praticamente, que o título se chama Hiato Respiração, né? A Júlia até falou assim, você não vai botar essas referências atrás, né? Aí depois eu perguntei para ela se essa frase era para eu colocar ou se era para eu não colocar, né? Ela disse, não, é para não colocar. Então, tá. Né? Então, o poema chama Hiato Respiração, né? Que tem a epígrafe que eu mais gosto, que era para ser a epígrafe do livro, mas eu achava que também depois não era para ser mais, né? Que é quando fraquejo, me lembro de Trotsky, meu Exu, e viro Hulk de novo, né? Que é do Leminski, e só o Leminski para botar 3 entidades, né? Das histórias em quadrinhos, dos orixás do imaginário da Revolução Soviética, russa, em uma linha, né? Bom, então, diante da morte livre, Freitod, reescrever o inquérito para viver com a morte na boca, a baba, subverter a vida, sabotá-la, escolher a morte, uma autonomia do corpo, degradar a forma. Wolf Biermann, amigo, a terra, a alegria, tudo forjado à força, com força ou de morrer, ninguém tem experiência. Um pictograma, chão de astronauta, Cláudia, Josó, Ricardo, Edson, Anita, Tarso, Cid, Horácio, Euré, Silvio, Davi, Laíse, Sérgio, Verônica, Heitor, Élida, Raul, Carolina, Alexandre, Maria, Petrônio, Domênico, Bruna e João continuam respirando mal, mas continuam. Seguem respirando numa plataforma e com força. Antes de todas as coisas, ou François Chen, exemplos. A pintura chinesa, a montanha, a água, música, vento. Surpresa, rio, gangorra, escuta, circo, fábula e um lagarto. Fissura a pedra quando caminha devagar, pequeno universo que sustenta a vida, antes de todas as coisas. Daqui a 100 anos, mais ou menos, contagem regressiva, triste é saber que nunca houve nada. E que agora as ideias são velhas, sem órbita e movidas a sobrenomes muito antigos. Toda revolta é frouxa e ordenada em petições públicas. Uma felicidade modesta, cair em esquecimento a cada manhã, sem reservas, sem nome. O convite, se a morte aceita dançar, é crime de linguagem, por outro lado, presença irredutível com alguma força. Tem-se o jogo, a vida, inassimilável. Lógica de ficção ou Hans Mayer. Ser o corpo, não ter o corpo. Depois estende-se a mão, pede-se o impossível. Amigo, a terra, a alegria,
tudo forjado, a força com força e faca, corte, mistura e sangue. O que há para repartir é existir, a vida, o gesto. Violentamente uma utopia, a imaginação é subversiva, limite rigorosamente impossível, prudência de cobra, sujeira de pombo. O que é isso? Como é o nome? O limite, o milagre, o crime, o método da exaustão e a série, a baba, a boca, contra o discurso vazio, dizer sem nome, sem meu, sem me, sem eu. Dizer ninguém, dizer a ninguém, roubar o número infinito, o direito do roubo, da terra contra o comum, a estranheza, a luta, o limiar, o milagre e muito silêncio. Como é bom ouvir cada um de vocês, e tem a ver com isso, e muito silêncio. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu, desde que recebi o livro, eu não troquei nenhuma palavra com o Manuel. E às vezes os amigos, eles criam uma certa expectativa, ansiedade, que a gente diga alguma coisa de imediato sobre aquilo que a gente faz, né, o que eles fazem e tal. Só que eu acho que quando a gente assiste a um concerto, que é esse concerto rapsódico maravilhoso, a gente precisa de um tempo muito grande em silêncio, para fazer com que aquilo tudo ecoe no nosso corpo de uma outra maneira, porque apesar da gente se conhecer há muitos anos, e eu consigo visualizar, não gosto dessa palavra decifrar, porque é outra coisa para mim, mas enfim, muitas das referências que estão ali, eu tenho muito conhecimento porque a gente conversa muito, a gente troca muita leitura, são muitos anos de convívio, e a priori isso é uma coisa chata, porque você de cara já percebe que aquela parte veio de um livro de um autor específico, mas a coisa bonita de um concerto, mesmo quando você lê a partitura, é, digamos, uma certa contingência que é a própria sensação do corpo, que vai sempre produzir uma nota a cada concerto de uma intensidade diferente. Então, nesse sentido, me surpreendeu muito o livro do Manuel, O Método da Exaustão, e eu queria colocar algumas coisas partindo muito das falas de vocês. Primeiro da sua, Manuel, quando você diz do livro recusado porque tem um problema de dicção. Ainda bem, e tem um problema de dicção. Ele balbucia, ele gagueja, não à toa ele tem um ritornello ao qual a Verônica fez referência e que tem uma força ali incrível. E, obviamente, que um livro que tem um problema de dicção, ele não é acolhido pelos métodos tradicionais editoriais, de forma alguma, né? Ele só poderia ser acolhido numa editora como a da Juliana, por exemplo, a Garupa, que se põe a passear-se, e não com o intuito de responder a humores de mercado, porque se fosse essa questão, ela também teria recusado, né, o seu livro, porque se você diz que há muito eu desisti do romance, eu acho que você também tem andado desistindo daquilo que a gente ainda chama de poema, né? Então, eu acho que o método da exaustão é outra coisa, ou melhor, é uma pluralidade de coisas. A primeira coisa que me chamou a atenção, que me tocou profundamente, antes mesmo de ler o livro, eu gosto muito de Colofão. E aí eu fui ao fim do livro, e aí sabia que ele tinha escrito esse Colofão, porque ele publicou, acho que no Instagram e tal. E aí, dentro das coisas que eu li uma frase que me chamou a atenção e que até me entristeceu. Não há motivo para a festa. E aquilo eu fiquei pensando sobre esse motivo para a festa. Não há motivo para a festa. E não à toa, dentro do livro, Manuel faz referência
a morte, o suicídio do Furiuese aos 39 anos, o mitólogo, justamente, que tem toda uma elaboração teórica sobre o tempo da festividade, o tempo da festa. E logo quando eu comecei a ler o livro, né, eu me deparo com o maravilhoso, lindíssimo prefácio do João Barrento, no qual a primeira frase dele é: entremos pela porta principal, isto é, o título. E eu justamente entrei não pela porta dos fundos, mas pelo porão. E pelo porão era justamente esse sintagma: não há motivo para a festa. Lendo, ouvindo agora vocês todos, a Bruna quando fala a luta é um jogo, a Verônica fala em aglutinação, a festa é uma aglutinação, o Edson fala em luta é um trabalho, né? E ler é fazer o corpo trabalhar nesse trabalho de luto, porque a linguagem é também um luto, né? O Zamorante dizia, né, para o Agamben, quando ele escrevia o livro A Linguagem e a Morte, e ela dizia para ele: a linguagem não é a linguagem e a morte, a linguagem é a morte, né? E depois a Anita fala dessa questão de vontade de continuar, porque nos descentra e nos multiplica. Aí eu lembro daquela expressão latina maravilhosa, né? Apressa-te lentamente. Você escreveu o livro em 6 meses e você diz que teria o desejo de escrever ele, deveria ter escrito aos 20 anos, 23 anos de idade, não teria escrito, né? Este livro não se escreve aos 20 anos de idade, mas se escreve com a força da juventude que emerge nesse momento agora presente, né? Nesse momento da sua vida, né? Com a presença do Theo, né? Da Júlia, dos amigos. E voltando para a questão da festa, Manuel, é isso que me tocou, que mexeu bastante comigo, porque, obviamente, quando você diz não há motivo para a festa, e eu sei que há anos o teu pensamento se embate justamente com a questão da guerra, né? Geografia aérea, as mãos e tantos outros. Tem uma frase do Furiuese que ele diz a seguinte coisa: sem sentido de festividade, não há festa. Sem sentido de festividade não há festa, porque a gente tem, digamos, 2 possibilidades. A festa ou é por nós observada, nós somos passivos, ou ela é por nós realizadas, né? Realizada. E aí me veio uma questão, né, ao ler o teu livro, e essa frase que se repetia, não há motivo para a festa, e eu fiquei pensando, poxa, então a nossa relação histórica com o sentido de festividade não está mais disponível, ou ainda pior, a única acessibilidade é aquela da festa cruel, brutal, na qual também se dá uma experiência coletiva, mas sempre mediada pela violência, pela dor. E aí me veio a questão, justamente, essa questão da festa enquanto crueldade no De Rerum Natura, né, do Lucrécio, sobre a natureza das coisas, porque é disso que se trata ali, né? Ou seja, não há mais possibilidade de fazermos parte do jogo, da festa, junto aos deuses, porque nós cindimos nossa relação com a natureza, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, e depois ressurge novamente ao longo do livro a questão que se faz presente em outros textos teus, a questão do confronto com o quadrado, né? Então é uma imagem recorrente, né? Leio aqui um fragmento que diz a seguinte coisa: lição de geometria, desmontar o quadrado, desobediência até imperfeição física, furos na parede, placa delgada, eucalipto reflorestado, processo reverso, alimento para a indústria de celulose, etc. A lâmina se decompõe à altura do pescoço, refaz o empenho da máquina, política, a guilhotina, e da linha total do horizonte no chão com brita arenosa. Essa é uma guerra, né, que você trava muito fortemente há bastante tempo, e que agora, nesse livro, surge uma imagem de confronto com essa geometria do quadrado, né? E você faz muitas referências ao Leonardo da Vinci e outros artistas do Renascimento também, e aí eu fico lembrando que justamente no Renascimento é que surge essa imposição da moldura,
né? Porque até então não existia moldura nas pinturas, nos afrescos, isto é, o gesto artístico enquadrado. Então, como romper esse quadrado, que também significa romper com a disposição que nós temos diante de uma paisagem que não deve ser apenas contemplada. Tem o geógrafo que você adora, né? O Eric Dardel, que dizia: a paisagem não é apenas para ser contemplada, mas a inserção do homem no mundo durante uma luta que ele trava para a manutenção da sua vida. E aí surge uma imagem maravilhosa que tem a ver com o ritornello da Verônica, essa narrar nunca mais, né? Narrativas não, né? Sem mais narrativas, esse ritornello que vem o tempo inteiro, que é justamente a imagem da espiral. E aí, ao ler isso, né, eu fiquei o tempo inteiro lembrando do Osman Lins, lá no Avalovara, porque o ritornello lá no Avalovara do Osman Lins é justamente a espiral e o quadrado. Né? Tem um fragmento que diz assim: desenhai com o auxílio de um compasso, se é de vossa índole, ser cuidadoso, ou a mão livre, se tendeis para soluções mais fáceis, uma espiral. Atentai com cuidado para as extremidades da linha, a interior e a exterior. Vereis, ao primeiro olhar, que a espiral não nos transmite uma impressão estática, parece-nos antes vir de longe, de sempre, tendendo para o centro, seu ponto de chegada, seu agora, ou ampliar-se, desenvolver-se em direção a espaços cada vez mais vastos, até que a nossa mente não mais alcance. A verdade é que, se a seccionamos nas extremidades, arbitrariamente o fazemos. Fazendo-o, guardamo-nos da loucura. Nem a eternidade bastaria para chegarmos ao término da espiral, ou sequer ao seu princípio. A espiral não tem começo, nem tem fim. Né? Então, eu acho que é essa dimensão da festividade, né, que eu fiquei, ao mesmo tempo, triste por ler aquele sintagma, mas, ao mesmo tempo, eu me sentia feliz, né, por ler um livro tão forte de imagens, e de imagens que não se deixam, a priori, serem capturadas, porque elas estão sempre remontando um problema, estão sempre lançando para um outro lugar. Né? Então, a gente sempre está lendo imagens díspares o tempo inteiro, e que isso tem a ver com a questão da festa. E não aquela festa interior, né, individual, como proposição, contraposição à festa da crueldade, tal como Baudelaire pensava. Né? Porque aí não é uma questão da tua festa individual, tu traz para a cena, né, para uma cena que é de crueldade, de extrema crueldade, uma aglutinação, né, de vidas, de pensamento, justamente para que a gente possa sair dessa noção de irmos à festa para encontrarmos o idêntico. Então, essas são algumas coisas que me chamaram muita atenção. Obviamente, aqui eu escrevi muitas outras, mas para passar a palavra para vocês, eu vou ler porque é uma coisa muito bonita. Porque esse teu livro também, ele trava uma batalha entre, digamos, as ciências exatas e as ciências humanas. Né? Eu vejo o tempo inteiro o método de Descartes sendo ali confrontado com o método de Spinoza, que o método de Spinoza é justamente um método de leitura crítica. Né? Embora o método de Descartes partisse também da dúvida, mas era a dúvida que sempre estava buscando a verdade. Spinoza, a parada dele já não era essa, era outra. Né? E aí tem quando você publicou o método da exaustão, eu me lembrei de um lindo texto do Gilles Deleuze, que eu acho que nunca foi traduzido aqui no Brasil, que se chama justamente O Exausto, que ele diz a seguinte coisa: o exausto, estar exausto é muito mais do que estar cansado. Não é simples cansaço. Não estou simplesmente cansado apesar da subida. O cansado não dispõe mais de nenhuma possibilidade subjetiva e não pode mais, portanto, colocar em ato a mínima possibilidade objetiva. Mas tal possibilidade resta,
porque jamais se atua todo o possível. Aliás, produz-se aos poucos aquilo que vai se atuando. O cansado esgotou apenas a representação em ato, enquanto o exausto esgotou todo o possível. O cansado não pode mais realizar, já o exausto não pode mais possibilizar. Também se requer de mim o impossível. Tudo bem, o que mais poderia requerer de mim? Não há mais o possível. Um espinosista enfurecido. Esgota-se o possível porque ele mesmo está esgotado. Ou está esgotado porque esgotou o possível. Esgota-se esgotando o possível, e inversamente. Esgota-se aquilo que no possível não se realiza. Colocar fim ao possível, para além de todo cansaço, para o devir do fim, né? Que justamente o João Barreto fala sobre o fim da história, mas esse fim da história que sempre está em devir, né? Justamente quando se esgotaram todos os possíveis, e que o grande barato agora, dentro desse jogo, nessa luta, não é trabalhar dentro das possibilidades, mas com as impossibilidades, né? Eu nem tinha pensado nisso, confesso a você, né, da festa como crueldade, da festa como ajuntamento, da festa... De fato, nem tinha... Só tinha pensado que, nesse momento, não há muito a comemorar, né? Então, quer dizer, o livro sairia, né, o livro ficaria pronto em março, nós tínhamos já planejado, eu e Juliana, um lançamento aqui no Rio e outro em São Paulo, para juntar os amigos, quando veio, né, quer dizer, a pandemia, e aí né, e já estava tudo posto, assim, de algum modo, né? Aí tem duas inflexões que eu pensava nessa festa, que tem a coisa da guerra e do quadrado, né? Que também não são minhas, né? Eu me lembro até quando o lançamento do Geografia Aérea, que a Silvana, editora da Germina Literatura, com o Carlos Augusto, organizaram uma entrevista. Eu não sei, não me lembro, eu acho que a Anitta está, não sei se a Verônica está, não sei se o Edson está, mas eu me lembro muito da Anitta e do Eduardo Sterzi. Fizeram perguntas. E a pergunta do Edu é exatamente sobre a questão da guerra. Que guerra é essa? É quase uma coisa assim. Qual é essa guerra? Que guerra é essa que você... Eu não me lembro o que eu respondi, né, textualmente, assim. Mas essa é uma questão que está o tempo inteiro no meu pensamento, digamos assim. É quase como se eu tivesse uma aposta de fé e crença em vidas passadas, né, o que eu não tenho, não faz parte de minha experiência agora, desde que nasci. Quer dizer, eu diria que fui vítima de algum assolamento de guerra, de estruturação militar ou civil, alguma coisa. Porque isso é uma coisa assim, que fica. Que aparece, talvez, como uma guerra diaspórica, se quiser pensar assim, porque tem uma diáspora, e aí volta a questão do Edson com a luta e a citação em relação ao Freud, quer dizer, porque a circunstância diaspórica, ela nem sempre quase sempre ela não é uma escolha. Quer dizer, a diáspora quase sempre ela não é uma escolha. Parece, num país ao Deus dará como o nosso, que essa diáspora ela não é muito significativa, né? Mas a cada qual que passa pelo processo diaspórico, ela é um rasgo, né? E ela tem sim uma intumescência mesmo assim, um tumor, né? Um pus que é de guerra. É uma guerra. É uma guerra contra uma série de coisas, né? É uma guerra contra a fome, contra a falta de espaço de moradia, contra a dificuldade de ter uma escola, contra uma série de coisas. A questão do quadrado e a espiral, você sabe, a gente deu um curso basicamente em torno do problema da espiral juntos, lá na pós. Mas o problema do quadrado, o Edson sabe disso melhor do que eu até, vem de um trabalho do Eduardo Frota. De um trabalho do Eduardo Frota, que esse trecho que você leu, Davi, basicamente não é meu. É tudo do Eduardo me dizendo, dos áudios do Eduardo Frota, para mim. O problema do semiárido, do não sei o quê, do quadrado. E quando ele monta esse quadrado com as toras de eucalipto,
e deforma a linha, ele deforma completamente o quadrado à altura do pescoço, né? Aí, sim, a imagem da lâmina, eu já disse para ele, quando eu fui ver a exposição, eu disse, Eduardo, isso não é uma tora de eucalipto, isso é uma lâmina. Ele, ótimo, é isso mesmo, para arrancar o pescoço. Quando você vai para a matemática, você descobre que o quadrado é a forma do absoluto, né? Se você pensar toda a ideia de retórica militar fascista é em torno do enquadramento, né? Que vem da moldura do Renascimento na arte e tal, mas na matemática o quadrado é a forma absoluta com a qual Euclides já se debatia. A ideia do número infinito, que está exatamente no conceito da exaustão, na qual o Euclides achava que se tocássemos o número infinito, tocaríamos o milagre, e que o milagre ele não é da postulação do divino, mas ele é do cálculo. Nós chegaríamos ao milagre se conseguíssemos tocar o número infinito, né? Aí, quer dizer, já era um enfrentamento com as formas do absoluto. É por isso que a questão do método da exaustão tem a ver com convergência e disparidade. Então, ela é, em si, uma noção de tensão da forma, de dissolução da forma, né? De implosão da forma. Então, só conversando também, assim, muita coisa para pensar junto. Fica feliz de ter vocês aí tão atentos e tão carinhosos, né, com essa leitura toda assim, do livro. Porque eu acho que o que a Juliana me proporcionou, ou espero que tenha nos proporcionou, seja isso, né, de você se concentrar num objeto, numa leitura, numa coisa assim. Quando eu li o seu original pela primeira vez, foi o que mais me deixou feliz, assim, o que mais me surpreendeu positivamente, que é algo ao redor do signo da estranheza. O estranho, assim, que quando a Anitta fala desse desequilíbrio, ou quando o Davi fala do impossível, né, me parece que essa coisa, essa potência, né, quando você fala a força contra a forma também, né, que é uma coisa que retorna também no Euclides, e logo no início do Euclides também, do poema, o verso que você já leu hoje, né, contra o comum a estranheza, e isso fica voltando para mim, né, a potência que eu acho que alguma poesia, né, não vou falar a poesia, mas eu já não sei muito bem o que seria a poesia, não faço a mínima ideia, não tenho essa pretensão também, mas alguma potência de criar, de proporcionar essa estranheza, né? Alguma estranheza. E eu acho que quando a Anitta falou desse texto, que apesar de ser um texto que tinha tudo para ser muito pesado, porque denso, mas que ele traz uma leveza, uma experiência de leitura muito agradável, assim, né? E que te leva para muitos lugares e você dá saltos, e esses buracos que o texto tem, que também proporcionam esses saltos. Eu acho que é isso, assim, um pouco esse sopro que é a força do estranho. Obrigado, Juliana. Assim, muito obrigado. Você sabe, eu já lhe agradeci muitas vezes. Eu acho que toda vez que eu mando um áudio para a Juliana ou alguma coisa, eu agradeço de novo. Eu sou dessa turma, né? Eu sou da turma do abraço e do muito obrigado. Eu acho que, né? Eu acho isso super importante. Eu acho que isso é muito precioso para mim, né? Eu não digo, aqui eu digo muito isso assim. No meu pensamento, que ele é todo roubado dos meus amigos e das pessoas que eu tenho perto, os aviões não caem do céu. Eu digo exatamente, eu tento, eu me esforço, eu me lembro de tentar dizer exatamente de onde eu ouvi aquilo. Se eu não tiver lido sozinho num livro, e ninguém lê sozinho, eu digo exatamente quem disse, quando disse, onde disse, por que disse, né? Então, assim, porque eu acho muito violento essa ideia de que os aviões caem do céu. Os aviões não caem do céu. Eles se acidentam, né, diante de um erro da máquina ou humano. Os aviões não caem do céu. É um acidente, ou maquínico ou humano.
Não tem essa. O avião não voa para cair, né? Ele voa para voar. Então, eu acho essa é uma questão, assim, e eu que tenho que lhe agradecer imensamente. Nunca esqueci a gente sentadinho naquele banco no Parque dos Leões, as crianças brincando no parque, eu, Davi, Vitor, Juliana, Júlia, Carlos Henrique Schroeder, né? E a gente ia buscar a cerveja lá do outro lado da rua e vinha, e ali a gente acertou a coisa do livro, e eu cheguei em casa já feliz da vida, muito feliz da vida nesse sábado. Né? Muito obrigado. Essa coisa do estranho também que eu estava falando, Manu, ela é uma espécie de proposição política. Acho muito, muito inteligente, muito interessante de estar em circulação, né? E que a gente possa colocar isso em circulação, né? Sem pretensão de grande circulação. Não passa por isso, não, mas é muito feliz chegar diante do estranho. É muito bom assim, estar diante do estranho nesse momento que vivemos, assim, é muito bom. E para finalizar, para mim é uma questão que ficou para uma conversa que a gente vai seguir. Eu vou ler a página 88, né, e apontar uma reflexão que me veio a partir desse fragmento, que diz o seguinte: formigas aladas no corpo, formigas aladas, quando perdem as asas, caem e formam um cupim. O cupim, como as crianças e Deus, tem fome, devora tudo. O cupim é a máquina. Não reage a nada e transforma sem parar aquilo que devora. Destrói tudo que está à sua frente pelos lados. Esperar é um exercício de voo, ou esperar é um exercício de voo. O cupim não tem ossos, nem esperança. Eu sublinhei, me tocou muito esse fragmento, justamente para pensar que a destruição tem método. E que o contrário do que seria fazer frente não tem método, e talvez seja essa a chance, né, de um certo pensamento contra o método. O que é muito certo é que a destruição tem método, né? Isso que é o terrível, né? E que, de alguma maneira, me parece que essa imagem do cupim, né? O cupim tem método, né? Ele come por dentro, né? Ele, de alguma maneira, deixa ali a superfície, a casca, até que a gente coloque o dedo e vê que tudo não tem mais substância dentro, né? Então, eu fiquei muito com essa imagem, de alguma maneira, para dialogar com o título também, né, do método da exaustão. Aproveitando essa imagem do voo, tem um fragmento que eu gosto muito, que é o do Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci desenha uma máquina cheia de asas. Ela não voa. O pássaro é mecânico. Um pouco de silêncio ou dizer alto, perto e muito mais. Eu gosto muito dessa imagem da máquina de voa, mas que não voa, que me lembrei ele lá no Tratado da Pintura, um fragmento muito bonito, que ele escreve assim, o Leonardo da Vinci: o ser vivo se caracteriza pela linha ondulante ou serpenteante. Cada ser tem seu modo de serpentear. Então, digamos que a máquina que voa também, ela projeta uma sombra que vai serpenteando o chão. É muito bonito. Eu acho que eu vou acabar dizendo um traço assim da sua escrita, Manuel, que eu gosto muito, que para mim é muito importante, e que acho que o Davi falou, quando o Davi fala da ideia de um concerto, né? Eu acho que se liga a isso, né? Essa sensação, que é alguma coisa que parece tão simples, mas eu acho que é tão difícil de fazer, que é uma questão que você tem muito forte com o ritmo, né? Assim, parece banal falar isso, assim, tem uma sonoridade forte, tem um ritmo forte, enfim. Mas é isso, assim, não tem como a gente falar sobre, a não ser fazer e experimentar ou ler mesmo, né? Que é um ritmo e eu acho que é isso que também nos prende, assim, pelo menos para mim, né? Uma questão rítmica muito forte que é armada no livro, e nesse caso desse livro, mais do que todos, parece que esse ritmo está super
redondo, articulado, assim, tá super fluente, enfim. E ele tem muito a ver com o modo que você lê também, e depois que a gente ouve você lendo, a gente te ouve lendo aqui também, ao ler, né, em silêncio, a gente parece que te ouve a sua voz, assim, né, lendo, e eu acho que essa questão rítmica, ela é muito, muito bem sacada, assim, muito, tem uma intuição do ritmo muito forte. Eu vou ler um aqui para, enfim, que eu acho que tem um ritmo interessante. Bom, todos têm, né? E ele é um ritmo que vai variando, eu acho, de um poema para o outro. E ao mesmo tempo algo se mantém e algo vai ligando um poema ao outro. E esse é o da página 156. A boca dilatada, asas abertas e sem rosto, aos pés da Santa Cruz, ou como seria acordar os mortos para fazer uma festa. Chove forte, as asas e força, uma espécie de futuro. Para entrar no céu é preciso inventar o céu. Esta é a regra do claustro, para que os monges meditem e se desviem do mundo, da política, do aparelho incontrolável da realidade. É alto o preço a pagar, colapso e o declive da corrente. Agora eu quero só agradecer a essa possibilidade da gente estar aqui, cada um no seu quadrado, que na verdade é um retângulo, mas tudo bem, né? Cada um no seu retângulo, mas juntos, né? O que eu acho uma alegria poder estar com vocês e lembrar também que quando eu chamei a atenção de que ali a gente percebe essa tentativa de constituição de um corpo, esse texto como um corpo e esse corpo pensando duplo também, né? Esse sentido duplo que tem a palavra corpo, né? O corpo vivo e o corpo morto também, né? Mas a constituição desse corpo também por meio das outras vozes, na verdade, por meio dos amigos, né? O que fica muito claro no final, né? Então, em certo sentido, o teu livro é a festa da aglomeração, né? Tudo que a gente não pode fazer agora. E aí eu decidi agora, né, ler um que eu gosto, que é o da página 75. Bang Bang. Um homem pula do telhado sobre o cavalo, vestido de preto. Enfia as esporas com força. O cavalo estrebucha e corre desesperadamente. Tem as mãos soltas, um Colt 45 em cada uma delas. Com o corpo pendurado para o lado, dispara, mas 4 vezes sem olhar para trás. Bang, 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 bang. O lenço cobre seu rosto. Olhos esbugalhados, vários relinchos e os termos que lambem a canção. Propriamente, o só exato, sorriso, revólver. Oi, Bruna, quer falar mais Olha, alguma coisa? Fala. eu só Óbvio. queria também agradecer muito pelo convite, pelo livro também, que eu estou mesmo... Eu até te mandei uma mensagem, acho que anteontem, falando... Estou aqui lidando com essa porrada, sabe? Porque realmente é muita coisa, e é quase um... E para mim tem muito essa dimensão do caderno, sabe? Para mim também é um livro de estudo. Não sei se... A gente falou um pouco dessas vozes, né? Esse vozerio, acho que foi a Verônica que falou dessas vozes que ficam ecoando, né? De tantas referências, mas não só por isso, acho que pelo modo que vem e pelo jeito que estão dispostas aqui. Eu acho realmente um baita livro. E foi muito bom lê-lo em conjunto, assim, né? Escutar essas outras impressões também, é uma forma de ler de novo. Então, obrigada, assim, pelo convite mesmo. Bem na dúvida, mas acho que eu vou ler um trecho da página 107, pegando um pouco carona no que a Juliana falou sobre a estranheza e sobre a dificuldade que os objetos estranhos têm de estar no mundo, né? Nesse estado de falsa democracia, o monstro é linchado. A vítima linchada continua a ser o diferente, o monstro. A tolerância cria o gueto. Através da tolerância, o diferente vem à tona. Minoria aceita, murada. A tolerância é o espectro mais atroz da democracia. Eu vou ler a página 122 e a 123, que é o final desse poema do Maranhão, tá? Silenciosas, calmos, em ilhas muito diferentes, solitários, despreocupadas. Um pode molestar o outro, assustar e perseguir, mas ninguém pode ajudar a nada. A alguém. Nessa troca cansativa, a menos que desenrole um livro do universo para obrigar-se à reverência ou devoção, aprender o comando e o motim o quanto antes e desmontar tudo. Em 1590, juntos, os amigos Tasso, Patrizzi e Cremonini conversam. A reflexão especular da lua a partir da luz solar projeta.
a Terra ainda é simultaneamente redonda, tanto em Ferrara quanto no Maranhão. Por volta de 1898, quando Rilke escreve A Melodia das Coisas, Claude d'Abbeville perde de vista seu amigo, Yves Devray, e Rilke respira muito devagar, estão mortos. Bem no começo, com 1001 sonhos para trás e nada feito. A Terra também respira muito devagar, de 6 em 6 horas, como se fosse uma imensa e descomunal baleia. Figura infinita de livro. Gente, então é isso. Verônica, Edson, Anita, Bruna, Davi, Juliana, muito obrigado imensamente